Arte na Grécia Antiga. A arte na Grécia Antiga ocupava um lugar de destaque na sociedade e várias foram as formas de representar as ações humanas por meio de formas e expressões. Os gregos acreditavam que a beleza estava na proporção e na simetria, e por isso suas obras estavam norteadas por esse princípio. A arquitetura grega, por exemplo, era baseada em linhas retas e estas até hoje servem de inspiração para as cidades modernas. Além disso, a utilização de materiais como mármore e tijolos é bastante característica. O teatro grego era construído de forma que o público, em qualquer lugar que fosse, tivesse acesso à encenação que ocorria no palco localizado ao centro. O teatro não nasceu como forma de representação de textos e peças teatrais. Ele é um local de homenagem e oferendas a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, que ocorriam durante as colheitas de uva em forma de agradecimento. Eram ritos com canções e com danças em homenagem ao deus. As esculturas gregas são até hoje admiradas. Elas representavam o homem como o centro do universo e buscavam, em sua forma, representar não só os seres humanos em si, mas também o movimento do corpo humano. Muito do que estudamos e conhecemos da Grécia Antiga pode ser observado por meio de suas estátuas. Elas representam o homem e os deuses e, com o decorrer do tempo, ficaram mais realistas e mais próximas à anatomia humana, expressando padrões de beleza e a idealização das formas humanas. O belo em Platão. Para Platão, o belo está pautado na noção de perfeição, de verdade. Para ele, a beleza existe em si mesma, no mundo das ideias, separado do mundo sensível, que é o mundo concreto no qual vivemos. Assim, as coisas seriam mais ou menos belas, a partir de sua participação nessa ideia suprema de beleza, independentemente da interferência ou do julgamento humano. O filósofo critica as obras de arte que se limitam a copiar a natureza, já que elas acabam afastando o homem da real beleza, que é aquela existente no mundo das ideias. Essas questões influenciaram por muito tempo, em maior ou menor intensidade, a produção artística ocidental. Em consequência disso, o objetivo da vida que efetivamente realiza o ser humano é a vida contemplativa da verdade, fonte do verdadeiro prazer que causa arrebatamento, êxtase espiritual. Assim, quanto mais o homem estiver em comunhão com essa vida contemplativa, mais bela é a sua alma. Nessa visão, as artes devem estar subordinadas à atividade filosófica. Por essa razão, a poesia e a música, por exemplo, deveriam servir para aquietar as paixões e criar na mente uma disposição favorável para o cultivo das virtudes, o que significa uma vida conduzida por uma consciência reflexiva e esclarecida. Caso contrário, as artes deverão ser evitadas, pois normalmente afastam o pensamento do essencial, da verdade, uma vez que permanecem no terreno da ilusão dos sentidos. Aristóteles é um dos mais conhecidos filósofos gregos. Ao contrário de Sócrates, que nunca registrou suas ideias, Aristóteles deixou uma obra extensa, sendo que nem todas chegaram aos nossos dias. Algumas permanecem desconhecidas até hoje por terem se perdido através dos séculos e de outras são conhecidos apenas fragmentos. Poética é o mais antigo dos trabalhos conhecidos de Aristóteles. Trata-se de uma compilação realizada por volta de 335 a.C., que busca sistematizar o formato e a estética dos gêneros literários gregos. O texto que temos hoje conta com 26 capítulos e é composto por uma introdução geral sobre a arte poética, seguida de uma digressão detalhada sobre a poesia trágica e a épica.
O termo grego que dá nome à obra significa literalmente fazer, uma alusão ao fazer da arte, a composição artística e incluía originalmente os gêneros cultuados pelos gregos, como o drama, a comédia, a tragédia e a sátira, além da poesia lírica, a poesia épica e o ditirambo. Note-se que muitos destes termos que temos hoje são aplicados a campos diferentes, como a poesia ou o teatro. A grosso modo, os gregos não estabeleciam diferenças entre a criação artística, tudo se misturava para entreter os sentidos em geral. A poesia, por exemplo, além de estar ligada ao teatro, não era recitada, mas sempre cantada, geralmente com acompanhamento musical. A arte nos caminhos da humanidade. A arte é uma forma de o ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como a beleza, a harmonia e o equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança e entre outros. Após seu surgimento, há milhares de anos, a arte foi evoluindo e ocupando um importantíssimo espaço na sociedade. Haja vista que algumas representações da arte são indispensáveis para muitas pessoas nos dias atuais, como, por exemplo, a música, que é capaz de nos deixar felizes quando estamos tristes. Ela funciona como uma distração para certos problemas, um modo de expressar o que sentimos aos diversos grupos da sociedade. Muitas pessoas dizem não ter interesse pela arte e por movimentos ligados a ela. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe a pinturas ou esculturas. Também pode ser representada por formas mais populares, como a música, o cinema e a dança. Essas formas de arte são praticadas em todo o mundo, em diferentes culturas. Atualmente, a arte é dividida em clássica e moderna, e qualquer pessoa pode se informar sobre cada uma delas e apreciar a que melhor se encaixar com sua percepção de arte. A arte é um produto direto da capacidade humana de trabalhar, ou seja, de modificar e transformar o mundo material que está ao seu redor. A poética foi elaborada por Aristóteles como um conjunto de cadernos destinados à educação, uma espécie de livro do professor, ou guia do mestre na orientação dos discípulos em aula. Seu conteúdo foi designado para ser ouvido e não para se tornar leitura, como um tratado em si. Por essa razão, poética se encaixa nos trabalhos de Aristóteles, que costumam ser classificados como esotéricos ou internos. Importante notar ainda que a expressão cadernos deve ser entendida como um conjunto de rolos de papiro, forma usual que o livro ou qualquer documento em geral assumia na antiguidade. É bastante provável que em algum ponto o trabalho original de Aristóteles foi dividido em dois, e cada livro constituía um rolo de papiro separado. A razão dessa suposição é que hoje se sabe que a obra não está completa. Falta uma segunda parte, toda dedicada à comédia, as suspeitas de que um documento chamado Tractus Conslinianus traga o conteúdo resumido do livro perdido. Já o conteúdo que sobreviveu também ficou perdido por um bom tempo, até que na época da Renascença descobriu-se uma versão em árabe composta por Averroes. A arte na Grécia Clássica. No pensamento dos filósofos pré-socráticos, especialmente em Demócrito, encontramos a noção de tecné, relacionada à produção de algo por um agente, assim como a produção de objetos de cultura. Trata-se da habilidade técnica de manipular instrumentos conquistada por meio da prática e do trabalho cotidiano. Com a tecné, o ser humano foi adquirindo desenvolvimento técnico e, mediante a experiência, foi progressivamente dominando a natureza. Um exemplo historicamente muito importante é o conhecimento da arte de fazer e dominar o fogo. Metaforicamente, isso significa que o poder passou da divindade para os humanos. Dominar o fogo é símbolo do domínio do ser humano sobre a natureza e da realização de suas necessidades. Essa ideia está presente no mito de Prometeu, o titã que roubou o fogo de Zeus e o entregou aos humanos. O fogo torna-se símbolo e instrumento que possibilitou à espécie humana a construção da cultura e a própria evolução humana. Para realizar essa ação, o meio será a técnica.
a tecné. Assim, a razão poética é uma razão que funciona como serva, a serviço de algo fora dela mesma. É esse o sentido primeiro que conhecemos de arte. A nossa palavra arte vem da palavra latina ars, que teve sua origem na palavra grega tekné, que significa um conjunto de conhecimentos e aptidões organizados para a produção de certos artefatos, como as artes de confeccionar sapatos ou de produzir couro. Diferentemente desse primeiro e mais básico nível do campo produtivo, da poiesis e da técnica, os gregos estabelecem o âmbito da praxis, ou seja, da prática, no qual se realizam as dimensões da ética e da política, nas quais se decide a felicidade humana. Nesse nível, a razão que será valorizada não será a razão serva do produzir, mas a razão teorética, e episteme. A episteme é um termo grego que se refere ao conhecimento teorético, a ciência, ao saber intelectual. Contrapõe-se ao poético, ao artístico, ao produzir. Para o filósofo Platão, por exemplo, a episteme é sinônimo de conhecimento verdadeiro, que capta as essências. Por isso, o conceito que o pensador propõe ancora-se em uma explicação racional. Dessa forma, episteme opõe-se à doxa, que é a mera opinião, sujeita a incessantes mudanças, pois está ligada às aparências. Nessa visão existem três campos bem distintos. Em primeiro lugar, a teoria como atividade da episteme, da sapiência, e em segundo lugar, a praxis, como atividade ética e política. Em terceiro lugar, a poiesis, como atividade relativa à fabricação de artefatos. Teoria como atividade da episteme, da sapiência, e em segundo lugar, a praxis, como atividade ética e política. Em terceiro lugar, a poiesis, como atividade relativa à fabricação de artefatos.